A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre a minha vida, para que o Senhor possa abrir o meu entendimento, Senhor, e expressar a Tua vontade, a Tua palavra aos Teus servos que nos assistem. Peço também a Tua bênção a cada um que está assistindo neste momento, Senhor. Que a Tua mensagem, o Teu ensinamento venha ficar gravado de uma forma tão especial que possamos aplicar todo o aprendizado em nosso dia a dia e assim crescermos na graça e no Teu conhecimento, em nome de Jesus. Muito bem. O texto áureo desta lição encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 17. Lembrando que neste trimestre estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, o segundo trimestre do ano de 2020. O texto áureo diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, se você não tem a revista, ela encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Se você puder acompanhar, é importante, porque toda a lição vai estar contextualizada dentro deste texto. Diz assim o versículo 15, Efésios, lembrando, Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança dos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-a à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. O objetivo geral desta lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada. Você sabe? Você tem a dimensão da sua chamada? Você já parou para pensar qual é o seu chamado? Nós vamos entender isso hoje aqui. E também não só esclarecer a dimensão da nossa chamada, mas também as riquezas da herança divina. Lembrando que todos nós somos co-herdeiros com Cristo de diversas bênçãos. Nós vamos estudar algumas delas aqui hoje. E a grandeza do poder de Deus, porque, por incrível que pareça, nós temos que também estudar sobre a grandeza do poder de Deus, porque às vezes nós, com a nossa falta de fé, nós limitamos, na nossa imaginação, nós limitamos a grandeza do poder de Deus. E Deus, ele tem todo o poder, e é um poder tão sobrenatural que você vai entender hoje que é muito maior do que aquilo que você imaginava. Então vamos para o primeiro tópico da lição, que tem por título A Esperança da Vocação e as Riquezas da Glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados, grave bem essa palavra, iluminados, para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Note que o ponto X aqui é a vocação. Esperança da vocação. Você sabe o que é vocação?
Vocação é um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar. Ou seja, quando Deus te chamou, ao mesmo tempo que Ele te chama, Ele também te dá uma capacidade de realizar algo. Todos nós temos diversos tipos de capacitação dada por Deus. Existe a capacitação manipulada pelo homem, aquilo que você se esforça para aprender, você estuda, algo técnico, você estuda, aprende e consegue exercer. Mas existem coisas que nós fazemos que é o próprio Deus que nos dá. É um presente, é um dom que Deus nos dá, com uma finalidade. Ele não te dá dom espiritual, nem dons naturais. Eu vejo muito as pessoas fazerem distinção entre dom espiritual e dom natural. Como se o dom natural pudesse ser adquirido de forma, como posso dizer assim, uma pessoa que tem aula de violão, por exemplo. Já vi muitas pessoas que estudaram violão, mas não conseguem tocar tão bem quanto outras pessoas que nunca tiveram aula de violão. E eu não me refiro somente a pessoas na igreja. Isso é do modo geral. Tem pessoas que nunca tiveram uma aula de violão na vida, mas só em escutar. E alguém ensinar ali 3, 4 notinhas, a pessoa consegue pegar e tem uma habilidade maravilhosa. E às vezes isso é independente de religião, tá? É um dom natural. Eu já vi pastores que têm muita dificuldade na oratória, dificuldade ao falar, quando vai pregar, tem dificuldade de expressar aquilo que sabe. Não é que a pessoa não tenha chamado pastoral, não é isso. Mas é o dom da oratória. E também já vi políticos que são ímpios, que nunca foram devotos a Deus, mas que têm uma oratória tão boa que todos que o ouvem ficam fixados. Por quê? É o dom natural da oratória. O dom natural para aprender a tocar instrumentos musicais. São dons naturais, mas mesmo sendo dons naturais, preste bem atenção nisso, mesmo sendo dom natural, quem deu o dom natural para esta pessoa? Foi o diabo ou foi Deus? Então entenda que esse negócio de ficar fazendo distinção entre dom natural e dom espiritual, ele serve sim para um entendimento teológico e para a serventia daquele dom. Por exemplo, o dom de interpretação de línguas estranhas. Não tem como dizer que isso é um dom natural. Isso é um dom espiritual. Então, para fazer esse tipo de separação, nós podemos aqui citar que existem os dons espirituais e o dom natural. Porém, nós não podemos nos esquecer que o dom natural também foi Deus que deu para os homens, tá bom? Então você com certeza tem dons dados por Deus, seja ele espiritual ou natural, seja você cristão ou não. A diferença é que quando Deus dá um dom para uma pessoa, ele precisa ser usado da forma como Deus quer que ele seja usado. Infelizmente, é uma realidade. Existem pessoas que não sabem usar o dom que Deus deu, ou fingem que não sabem. Usam para fins desnecessários. Quantos homens e mulheres de Deus que receberam o dom de curar? Não só a autoridade para usar o nome de Jesus para curar, mas o dom de curar. E usa isso para se apresentar, para promover o seu próprio nome. E quantas denominações não cresceram simplesmente pelo chamamento, pelo vislumbre, pelo merchandising feito por aquele homem ou por aquela mulher que tem um dom sobrenatural, um dom dado por Deus, só que ele, ao invés de usar para benefício da igreja, para a edificação da igreja, para o benefício da obra, ele faz para se autopromover. Esta é uma realidade que infelizmente existe. Assim como também existe uma realidade de pessoas que recebem o dom de Deus e não usam para nada. Tá? Então pare para analisar. Você com certeza tem dons, seja espiritual ou seja dom natural. Agora, precisamos abalizar a questão do chamado, a questão da vocação. Para que nós fomos vocacionados? E nessa aula nós vamos ter um esclarecimento de uma determinada vocação
que todos os cristãos receberam. Olha que interessante. Existem tipos de chamados específicos, mas existe um chamado que ele é geral para todos os salvos. E é isso que nós estamos entendendo na manhã de hoje. O primeiro subtópico diz assim: a ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Isso está no capítulo 1, versículo 16. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. 3 coisas. O apóstolo Paulo, preste bem atenção nisso. Isso aqui é um detalhe essencial para o ensinamento desta manhã. Paulo, ele orando ao Senhor, pedindo para que Deus fizesse os crentes, pessoas já crentes, entenderem, compreenderem as revelações de Deus. Por quê? Existem coisas, como por exemplo a graça do Senhor, que não adianta nós explicarmos com palavras. Tem coisas espirituais que, se formos explicar com palavras apenas, com técnicas de palavras, a pessoa não entende. Tem coisas que Deus precisa revelar ao homem. E uma delas é a graça de Deus, a salvação pela graça. Se você explica para um ímpio, se você diz para o ímpio, olha, a salvação é pela graça, não é por mérito, é pela graça. Não há nada que você faça que te conduza a merecer a salvação. Nós somos salvos pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e não pelo que nós fazemos para Cristo. A pessoa olha e vai, se a pessoa olhar esse ensinamento de forma técnica, ela vai analisar e vai, então eu não preciso fazer nada. Eu não preciso praticar nada. Certo? Porque a ela não foi revelado o que é a graça de Deus. Mas para mim e para você, que nos foi revelado o que é a graça de Deus, nós conseguimos ter uma visão diferenciada das coisas. Uma visão muito mais além. Uma visão muito mais apurada. Por isso Jesus disse, não fique jogando pérola aos porcos, porque tem coisas que você tenta explicar e o ímpio nunca vai entender. Então o apóstolo Paulo, preocupado com que a igreja entendesse a vontade de Deus, para que a igreja entendesse a sua vocação, para que a igreja tivesse uma visão de mundo, uma cosmovisão alinhada com a vontade de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 do livro de Efésios, da carta aos Efésios, ele ora intercedendo pela igreja, pedindo para que Deus revelasse para a igreja esse entendimento. Porque se Deus não abrir a sua mente, meu irmão e minha irmã, se Deus não abrir a sua mente para esse conteúdo, você fica simplesmente ouvindo palavras jogadas ao vento. Eu já vi muitos crentes dizendo que não entende determinadas pregações, não entende a doutrina, mas aquele que foi iluminado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, iluminado, o seu entendimento iluminado, ele consegue ter uma percepção das coisas que Deus faz e da forma com que Deus fala, totalmente diferenciada de todas as demais pessoas. Quando nós falamos para um jovem, olha, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, ele imagina que é simplesmente para falar língua estranha e pular. Então ele olha isso e fala, se é só para falar em língua estranha, só para pular, eu dispenso. Mas não é só isso. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão de mundo diferenciada. A nossa visão vai muito mais além que a visão do ímpio. Nós entendemos coisas de Deus que palavras não explicam. Você sabe o que é, mas difícil explicar isso por palavras, porque é uma revelação especial. Então você vê aqui no primeiro tópico, muito interessante, se você tem a sua revista, confira aí, quando acabamos de ler aqui,
no último trecho, o apóstolo dizendo: por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade, olha a vocação aí, a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não vai compreender as coisas de Deus. De fato isso. A esperança da chamada, as riquezas da herança. Ou seja, alguém pode perguntar em seu íntimo: o que eu ganho buscando ao Senhor? O que eu ganho indo para o céu? Sei que vou para o céu, mas qual é o nível de excelência e de grandeza desta herança de ser filho de Deus? Porque nós vemos pelas obras de alguns que algumas pessoas não dão devido valor a isso. Ela prefere atingir aquilo que ela vê com os olhos físicos. Mas quando o Espírito Santo abre o seu entendimento, você enxerga muito mais além do que os seus olhos físicos podem ver. Você enxerga com os olhos espirituais. É aquela fé suficiente para você dar um passo, para você colocar o pé sem mesmo saber se existe chão para você pisar. Isso é fé, é certeza, tá? Então entenda, da mesma forma como o apóstolo Paulo orava ao Senhor para que Deus desse essa revelação, essa iluminação de entendimento para a igreja, aprenda isso, essa também é uma pauta para ser colocada em nossas orações. Ore ao Senhor para que Deus te revele a sua vontade, que está por trás das Escrituras. Porque o texto sagrado, todos podem ler, basta ser alfabetizado. Mas entender a moral por trás do texto, o ensino espiritual por trás do texto, a aplicação do texto para a sua vida atual, isso só o Espírito Santo pode dar a você. Você tem pedido isso a Deus? Você tem incluso essa petição na sua pauta de oração? Por que eu falo pauta de oração? Porque às vezes nós lidamos com pessoas que falam assim: olha, eu não consigo orar 1 hora de joelho, não consigo orar nem 30 minutos, que eu não tenho o que falar com Deus. E aí eu sempre uso uma didática dizendo: olha, você tem que criar uma pauta do que você vai falar com Deus. Você primeiro adora ao Senhor, você agradece a Deus por tudo que você tem, ou você não consegue reconhecer o que você tem, o ar que você respira, a oportunidade de mais um dia de vida. Tem que saber colocar isso na pauta, agradecer a Deus. E tem diversos outros assuntos que você pode colocar na pauta, nessa conversa com Deus, que é a oração, e uma delas é essa: Senhor, me dá sabedoria para entender a tua vontade. Ilumina o meu entendimento para eu compreender a tua palavra. Ilumina a minha visão para que eu enxergue muito mais além do que as pessoas comuns enxergam. Que eu possa ver aquilo que está muito longe do meu alcance do olhar físico. Por que você acha que muitas vezes nós já criticamos os pastores por atitudes que nós não entendemos que tomamos? Seja sincero, você já fez isso, né? Às vezes o pastor tomou uma atitude, tomou uma decisão, e você diz: mas se eu fosse o pastor eu não faria assim. Eu não acho que foi correto dessa forma. Deixa eu explicar isso para você. Quando Deus coloca a pessoa numa posição, num determinado cargo, quando é Deus de verdade que coloca, junto com a posição, junto com o cargo, Deus também dá a capacitação. Por isso que ele é chamado, por isso que ele é vocacionado, tá? Deus chama e dá também todas as ferramentas. Imagina você, se o exército brasileiro entrar em guerra, e ele convocar você para a guerra, chega lá no dia de você ir para a guerra, o exército não te dá um uniforme, não te dá uma ferramenta, não te dá um treinamento. Você acha que isso é correto? Pois bem, Deus age da mesma forma. Deus vocaciona você, Ele chama você, mas Ele te dá vestes para isso, um revestimento para isso. Ele te dá ferramentas para isso. Eu não gosto de usar muito a palavra armas, porque armas a pessoa tem uma conotação de matar, de violência. Mas eu vou usar a expressão ferramentas de conserto, para consertar. Deus te dá ferramentas para você e ainda te ensina a usar essas ferramentas. Isso é vocação.
Então não fique intimidado, com medo. Não, se Deus vocacionou você, Ele vai te dar todo o entendimento para você exercer sua vocação. Por isso que não é correto você criticar o pastor, como eu estava falando aqui. Porque o pastor tomou uma certa atitude que na sua visão um pouco mais curta, você não entende, mas ele foi vocacionado. Você compreende isso? Ele foi vocacionado para isso. Se você não concorda ou não entende, ore ao Senhor e peça para Deus o entendimento. Aí Deus vai iluminar o seu entendimento, vai te revelar a sua vontade. Agora, criticar por criticar, fazendo um olhar técnico das coisas, isso está completamente errado. Se você era assim, a partir de hoje mude. Mude. Quando o pastor tomar uma decisão que você não entender, você diga para Deus na sua oração. Coloque isso na pauta da sua oração. Diga, Senhor, eu não entendo o que o teu servo fez, mas eu confio que o Senhor vocacionou ele. Eu confio que o Senhor chamou ele. Eu confio no que o Senhor tem orientado ele. Então, pelo Senhor, por Deus, pelo Senhor, eu vou confiar. E confie, acredite. Lá na frente você vai entender e falar, olha, agora eu entendi porque o pastor lá atrás tomou certa atitude. É para que hoje estivéssemos assim, assim, assim. É claro, a visão que Deus deu para o pastor é diferente da visão que Deus deu para os membros. Porém, isso aqui que eu estou falando aqui é só um exemplo, tá? Na verdade, essa vocação que Paulo fala aos Efésios vai muito além disso. Falar da visão de você entender a grandeza da salvação, do seu chamado, da sua transcendência aqui na terra para a eternidade. Porque é necessário isso. Olha, se o crente ele não consegue entender a dimensão da grandeza do lugar que ele não vai valorizar de forma nenhuma o lugar que ele está. Tá? Vou dizer ele que eu não vou dizer você não. Você está longe disso, mas vamos dizer assim. Se ele não entender a dimensão da grandeza do lugar que ele não vai valorizar o lugar em que ele está hoje. Entenda isso. Muitas pessoas no mundo, elas investem tempo, aproveitam o máximo possível essa vida, porque elas não sabem o que vai ser depois disso. Elas se deprimem com a ideia da morte. Mas os cristãos é diferente. Eles têm uma iluminação de entendimento tão apurada que eles fazem o contrário. Nós renunciamos aqui, nós nos guardamos aqui, nós nos enchemos aqui, nós trabalhamos aqui, nós investimos aqui, nós poupamos aqui, para na eternidade podermos aproveitar e vivermos felizes, maravilha, descansar, só bênção, só glória. E isso que é maravilhoso, é isso que nos mantém de pé e prosseguindo nessa caminhada para a qual nós somos chamados. Vamos lá. O subtópico 2 diz, a esperança da vocação. Se você tem a revista, acompanhe comigo, senão preste bem atenção na leitura. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Isso está em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Note os 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, Deus chamou, passado. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Segundo, a chamada abrange o serviço e santificação no presente. Você foi chamado e agora no presente você precisa exercer a função a qual você foi chamado. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. 3. A participação gloriosa no futuro, é o que nós estamos falando agora, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, a sua vocação, nós aprendemos na aula passada sobre a predestinação do povo de Deus, da igreja, né? Não da predestinação exclusiva de uma pessoa, mas a predestinação de um povo. E hoje, e a eleição para isso, hoje nós entendemos o seguinte, para nos mantermos dentro deste ramal onde as pessoas estão eleitas e foram predestinadas, nós precisamos exercer no presente
a capacidade que nos foi dada no passado. Ou seja, o que foi dado no passado? O dia que você aceitou a Cristo, o dia que você se entregou ao Senhor, você recebeu uma vocação, um chamado para ser salvo, para ir para o céu, para viver ao lado de Cristo eternamente. Mas você tem que exercer essa chamada. De que forma? Se santificando. Porque o Tiago, ele diz que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, nós praticamos boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos. É uma consequência, sabe? É como o dançarino, que ele dança ao ouvir uma música. Ele não dança para que a música toque. Ele toca a música para que ele dance. É o mesmo sistema. Nós não fazemos algo para sermos salvos. Nós já fomos salvos. Então a consequência deste milagre em nossa vida é o exercício daquilo que nós cremos, da nossa fidelidade com Deus, da nossa fé. Por isso a importância da santificação. Mas nós não vamos conseguir nos santificarmos se nós não tivermos uma compreensão dessa grandeza revelada pelo próprio Deus. Se você não consegue se santificar, que é se separar das coisas deste mundo. Por exemplo, pode um cristão santificado, um cristão separado, estar indo atrás, ao invés de procurar buscar as coisas de Deus em oração, em leitura da palavra, buscar coisas que edificam, a pessoa só corre atrás de notícia ruim através da Rede Globo, por exemplo. É normal isso? É normal você ir à casa de um crente e o dia inteiro ligado na Rede Globo, ou seja em qualquer canal de televisão. Não estou aqui pregando contra a televisão, mas estou te dando uma lição prática para isso. Como é que você vai dizer, não, eu creio, eu estou cheio de Deus, e consegue compactuar com essas coisas? Alguém pode dizer assim, mas eu estou no mundo ainda. Eu estou no mundo, é comum que eu viva as coisas que aqui estão. Sim, assim como Daniel também estava em Babilônia, mas quando teve o decreto do rei, já tinha até mudado o império, já não era nem mais o Império Babilônico mais, já eram os Medos e Persas. Quando muda o decreto, aonde ele não podia mais fazer nenhuma oração, onde orar a outro Deus tornou-se crime, como é que Daniel agiu? Daniel falou assim, olha, eu tenho que obedecer às autoridades, se não pode orar, eu não vou orar. Porque pensa bem, se Daniel quisesse, o que ele poderia fazer? Bom, sai um decreto do rei, tenho que ficar 30 dias sem orar, Deus sabe de todas as coisas, o importante é que eu estou sendo sujeito à autoridade. Eu nunca vi nos dias de hoje, preste atenção, eu nunca vi nos dias de hoje tanto crentes submissos à autoridade. Mas que lindo! Olha, se as pessoas fossem tão submissas a Deus, quanto supostamente são submissas às autoridades, né? Porque a lei das autoridades, as autoridades, uau, que autoridade, meu Deus! Daniel podia ter feito um agazinho, né? Eu vou orar escondido, vou deitar na minha cama, vou jogar o lençol por cima, eu vou orar escondidinho por causa do decreto do rei. Não, Daniel nem ligou. Eu tenho meu propósito, não me misturo com eles, faço parte. E olha que Daniel, vamos trazer para o dia de hoje, era como se fosse um dos ministros de Bolsonaro. Vamos dizer assim, um exemplo, pra você entender. Daniel não era qualquer um não, hein? Não era o irmãozinho não. Ele falou, não, esse decreto não quer me dizer nada. Vou continuar na minha integridade, voltando-me para Jerusalém, para o lugar onde eu devorar, e continuar com as minhas orações, nem que isso custe a minha morte. Você acha que ele conseguia ter essa coragem se não fosse uma capacitação, uma vocação, se não fosse um entendimento pleno da comunhão dele com Deus? Jamais ele conseguiria. Sabe por que muitos de vocês não entendem isso? Muitos de nós, tá? Muitos de nós não entendemos isso porque não foi iluminado. A sua mente não foi iluminada pelo Espírito de Deus para entender isso. Quantos de nós são meros religiosos, infelizmente, carteirinha de membro de comunhão da igreja, batizado nas águas, tudo certinho, tomando ceia, mas infelizmente esses entendimentos ficam limitados, mas que a partir de hoje,
através deste ensinamento, porque a escola bíblica dominical é isso, é lições aplicativas, tá? Se você quer ter um estudo técnico de teologia, se matricule no seminário. A escola bíblica dominical são lições práticas. Então entenda isso. Você precisa colocar na pauta de oração a iluminação, o entendimento da palavra de Deus, para você conseguir enxergar desta forma, como Paulo enxergava e como Paulo pedia para Deus abrir o entendimento do povo lá da igreja de Éfeso, para que eles também estivessem alinhados com essa mesma visão. Amém? Então, ou seja, revisando aqui o subtópico 2, a esperança da vocação. Entender para que foi chamado, você foi chamado para a salvação. Manter-se presente, que é se santificando, se separando das coisas erradas deste mundo, mesmo estando no mundo, tá? Vivendo, tendo uma vida separada. E participando da glória, da vida eterna que nós teremos muito em breve. Vamos lá para o subtópico 3, encerrando o primeiro tópico, né, que são as riquezas da glória da sua herança. Nós vemos na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, a expressão sua herança. Essa expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como, olha o que você ganha dentro desse pacote de salvação quando você aceita Cristo e você renuncia às coisas desse mundo, você recebe a iluminação, esse entendimento do que é a graça de Deus. Olha o que você ganha, vem tudo num pacote, é um combo completo. Ó, o perdão dos pecados, você consegue compreender, você consegue ser grato a Deus pelo perdão dos seus pecados. Porque se você não compreende os seus pecados, é porque o Espírito Santo não lhe convenceu disso. Se você não consegue enxergar seus próprios pecados, o Espírito Santo não está atuando da forma como queria na sua vida. Então dê lugar para Deus, para que Ele nos convença dos seus pecados. Agora, nós que já compreendemos isso, você que nos assiste, você que está em comunhão com Cristo, você que entende isso, você obviamente é grato a Deus pelo perdão dos seus pecados, principalmente a quem fez muita coisa ruim no passado. Quanto mais coisa ruim você fez, maior é o seu nível de gratidão pelo perdão que Deus nos deu, mesmo sem nós merecermos. Então vamos lá, olha o que tem no pacote, no presente aí que Deus deu para nós. Perdão dos pecados, adoção como filhos. Aqui no Brasil é muito comum falar assim, todos nós somos filhos de Deus, né? Mas fala isso lá no meio islâmico, entre o muçulmano. Essa frase, filhos de Deus, é totalmente atípica para eles. Sabe? Lá não existe grau de parentesco entre os homens e Deus. Deus é Deus, os homens são os homens. Nós cristãos somos os únicos que temos esse relacionamento como se fosse parente, sabe, de Deus, filho de Deus. E olha, filho por quê? Porque fomos adotados. Você é grato por isso? Imagina um menino de rua que vivia sofrendo, morando na rua, cheio de doenças, cheio de feridas pelo corpo, fome, e de repente vem um casal de pessoas ricas, com muito amor para dar, e adota aquela criança. Você imagina o sentimento de gratidão daquela criança e a alegria dela por ter sido adotado por pessoas tão poderosas. Eu e você temos que ter esse sentimento. Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas essas coisas, Ele sabe o seu nome, Ele te criou, Ele te adotou, sabe? Não tem palavras para agradecer ao Senhor por tamanha grandeza, que além de ter te perdoado, ignorado o seu passado de forma definitiva, ainda adotou você como filho. Se é filho, você tem direito à herança, certo? Olha só. Perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Na eternidade, vai ser nos entregados os galardões, né? Que são as recompensas por nossas obras aqui na Terra. Você imagina
o tanto de benefício, presentes, cargos, formas maravilhosas, inimagináveis de Deus para recompensar cada um de nós quando chegarmos lá na eternidade, por toda a renúncia que tivemos aqui e por toda a fidelidade que nós temos a Ele, vai valer a pena. Permaneça fiel ao Senhor, tá bom? Vamos agora para o tópico 2, que tem por título A sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Imagina, é até estranho falar isso, mas é real. Imagina ter que explicar para o crente, lembrando que o apóstolo Paulo aqui estava ensinando aos crentes. Imagina você ter que explicar aos crentes a grandeza do poder de Deus. Parece estranho, né? Parece falar assim, mas precisa me explicar a grandeza do poder de Deus? Eu já sei que Deus é todo poderoso, mas nem sempre é assim. Você sabia que existem pessoas que acreditam, por exemplo, que o diabo, ele é a força oposta a Deus no mesmo nível? Como assim? Tem pessoas que creem da seguinte forma: se Deus ele é o todo-poderoso para o bem, o diabo seria o todo-poderoso para o mal. E que os dois estão guerreando ali no mesmo nível, um com a maldade e o outro com a bondade, um com a maldade e outro com a bondade. E esses dois estão se degladiando para ver quem vence. É estranho falar isso, né? Mas tem pessoas que imaginam assim. O poder do diabo e o poder de Deus na mesma altura. Não! Se você pensava assim, a partir de hoje, pare de pensar assim. Está errado esse pensamento. Deus ele é o todo-poderoso e o diabo só pode agir até onde Deus permite. A vontade do inimigo era que eu e você hoje estivéssemos no inferno já. Mas Deus tem nos guardado. Deus tem guardado toda a humanidade. Toda a humanidade tem tido chance de se arrepender, de conhecer Deus. O sol tem nascido para todos. Tá? A diferença é que Deus abriu seu entendimento, te iluminou, te chamou, te vocacionou, te santificou, te adotou. E outros não estão ainda nesse patamar, mas podem estar nesse patamar. São candidatos ainda. Enquanto estiverem vivos, são candidatos a estarem junto comigo, contigo, na eternidade. Aonde Jesus estiver, nós estaremos juntos. Tá? Então entenda muito bem isso, para que você não fique dando força e poder ao diabo, um poder que ele não tem. Se ele agiu na vida de Jó, agiu até onde? Até onde Deus deixou. Primeiro Deus colocou um limite ali para o diabo tirar somente as riquezas de Jó. Depois tirou a parte sentimental, que no caso é a família, né? Riquezas e família. Depois fez o quê? Tirou a saúde. E só foi até ali. O diabo pode tirar as riquezas de um homem, a família de um homem, a saúde de um homem, mas não pode tocar na alma de um homem se Deus não permitir. Se Deus permitir, ele vai fazer. Se Deus não permitir, ele não vai tocar em nada seu. Olha aí mais uma pauta de oração. Senhor, não deixa o inimigo tocar em nada que é meu. No meu dinheiro, na minha família, na minha saúde, em nada. Nos protege em nome de Jesus. Você tem sido grato a Deus por Deus ter guardado você esse tempo todinho? Porque Deus está guardando, né? Deus está guardando você esse tempo todo. Você que já é cristão, Deus tem guardado. Você que ainda não é cristão, Deus tem guardado também. Até quando? Nós não sabemos. Só Deus sabe. Mas que Deus possa iluminar o seu entendimento. Que o Espírito Santo te convença para que você tome as decisões necessárias para estar bem pertinho de Deus e participar dessa maravilhosa promessa que Ele vai cumprir, tem cumprido e vai continuar cumprindo, que é a nossa eternidade para sempre ao lado de Cristo. Vamos adiantar aqui. No subtópico 2 diz aqui, a força do poder divino. É o que nós estamos falando aqui. Os Efésios, que é para quem o apóstolo estava
escreveu essa carta, eles tinham muitas religiões na época. A mitologia grega fazia parte da cultura, não só da cultura, mas também da economia da cidade dos Efésios, da cidade de Éfeso. Então, a economia da cidade girava em torno do paganismo, de alguns deuses, de uma deusa em específico. E quando Paulo chega pregando sobre Cristo, era como se Cristo fosse um deus concorrente. É igual hoje você chegar na Índia. Na Índia são diversos deuses lá, são mais de 300 religiões que são consideradas como oficiais do governo, diferente daqui do Brasil. Então, o apóstolo Paulo ele tinha que o tempo todo estar provando, mostrando que Jesus Cristo ele era mais poderoso que os demais deuses que as pessoas ali adoravam. Então é uma espécie de concorrência, não tem aí na Thiago Ferreira, você que é aqui do Guarujá, ou lá 24 de março, ou lá no Brás, ou na Celso Garcia, que são ali diversos templos diferentes, lojas diferentes. É como se fosse uma concorrência. Naquele tempo era tantos deuses ali em Éfeso que eles adoravam, que Jesus acabava sendo só mais um. Então quando o apóstolo Paulo mostrava um evangelho cheio de poder, ele excedia essa pregação a um nível muito mais elevado que os demais deuses. Por isso ele tinha essa necessidade de explicar como era, passo a passo, a fragmentação de cada área do poder de Deus. Então, fique bem claro isso. Hoje aqui talvez nós não entendamos isso, porque a gente sabe, estamos conscientes de que Jesus ele é o maior que tudo e que todos, e que não há concorrência, e não há mesmo. Tá? Não há concorrência. Há no meio de outras culturas. Na nossa cultura não há concorrência, está definido que Jesus é o maior e não há outro como ele, ninguém pode mais do que ele. Tá? Vamos para o tópico 3, que é Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, no subtópico, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Foque bem nesse terceiro tópico agora, foque bem. Porque além de ser o último tópico da lição, ele é a cereja do bolo para o nosso entendimento hoje. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então entenda uma coisa. Todos nós que morremos antes do arrebatamento da igreja, nós seremos ressuscitados. O apóstolo Paulo pregava muito sobre ressurreição naqueles tempos, e hoje esse discurso está um pouco distanciado de nós. Mas para nós que não queremos morrer, para nós que amamos a vida, porque a vida é coisa de Deus, nós temos um consolo. Assim como Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia, todos os que morreram em Cristo também um dia serão ressuscitados da mesma forma. Anote isso, porque muitas vezes esquecemos disso. Não é um fantasminha que vai para o céu. Não é um fantasminha que vai viver com Jesus Cristo. É você ressuscitado. Tudo bem que nossos corpos serão transformados. É um corpo glorioso. Porém, é você. Você, o seu corpo, vai ser transformado. Não vai ser dado um outro corpo, um novo corpo. Não, é o seu corpo imortal, o seu corpo corruptível que vai ser transformado em um corpo incorruptível. Aprenda isso, não se esqueça disso, porque tem crente se esquecendo disso. Tá? Então vamos ao segundo subtópico, que é Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, ou seja, no tópico anterior falou que o poder de Deus para ressuscitar, essa é a grandeza do poder de Deus. Tá? Não há outro Deus acima do nosso Deus, nem como o nosso Deus. No entanto, que o nosso Deus é o único que consegue ressuscitar uma pessoa que já morreu há mais de 3.000 anos, que foi queimada e as suas cinzas foram jogadas no mar. Deus sabe onde está cada partícula desse corpo. Deus vai trazer de volta, vai ressuscitar e transformar. Transformar e ressuscitar, tá bom? Entenda isso.
Poder de Deus. Olha a grandiosidade do tamanho desse poder. E o outro poder que é, além de ter ressuscitado, que é o subtópico 2 fala, ele foi elevado ao céu, lembra lá em Atos 1, que os apóstolos ficaram vendo Jesus subir, a nuvem ocultou? Pois bem, da mesma forma, nós também um dia subiremos, tá? Da mesma forma como Jesus subiu, nós também um dia subiremos. Mas não no sentido, que eu falo como ele subiu, não na metodologia da subida em si, mas sim a posição que ele alcançou. Olha o que o comentarista diz. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. E aqui ele deixa como referência Salmo 110, Atos capítulo 1, 6, como eu citei. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. E aqui ele deixa também Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, que nós conhecemos muito bem, que Jesus ele ganhou um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar esse nome um dia. Esse triunfo também está assegurado aos salvos, ou seja, a mim e a você. Esse mesmo triunfo. Assim como Jesus hoje tem uma posição, Jesus na forma humana, né? Que ele veio como homem e foi honrado nessa forma humana. Por isso que o apóstolo Paulo diz que só há um intercessor, um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque Jesus, na verdade, o Filho de Deus, sempre existiu, ele não foi criado, mas na figura humana, no formato humano, nós sabemos que ele teve um princípio. Né? E esse seguro, né, que nós temos de saber que assim como Jesus foi elevado e ganhou uma posição à destra de Deus, essa palavra destra de Deus tem um símbolo. Tá? Não fique imaginando que Jesus fica o tempo todo lá sentadinho, quieto, sem fazer nada, não é isso. A destra de Deus é como se nós falássemos aqui hoje, olha, o irmão fulano ele é o braço direito do pastor. Então, ou seja, ele tem uma categoria e tal. Então, assim como Jesus foi exaltado, Jesus homem foi exaltado, Jesus em forma de homem foi exaltado, alcançando a destra de Deus, uma posição, um patamar elevadíssimo, assim também os salvos reinarão com Cristo, estarão também ao lado do Senhor, simbolizando que nós estaremos numa posição privilegiada na eternidade. Isso endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Você já leu aí? Se você não leu, leia. Anote aí para você ler. Efésios capítulo 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, Deus tem o poder de ressuscitar, assim como também tem o poder e vai fazer, que é nos colocar numa posição elevada lá na glória. Subtópico 3, antes da conclusão, para terminarmos, Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Olha a responsabilidade de você, igreja de Deus, de nós, igreja de Deus. Nós temos a expressão plena de Cristo. Por isso que eu digo, as pessoas querem olhar para mim e para você e ver Jesus na nossa vida. Esse negócio de olhar para os seus olhos e ver o medo e o pavor, isso aí não vai convencer ninguém. Mas o Espírito Santo que habita em você precisa influenciar para o bem as pessoas que convivem ao seu redor. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ou seja, poder do homem, poder do Bolsonaro, poder do Rodrigo Maia, poder do STF. Nenhum desses poderes se sobressai ao poder de Deus. Ok, igreja? Que Deus possa te abençoar. A conclusão aqui diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. A atitude que deve ser seguida por todos os salvos. Ou seja, nós temos que estar sempre adorando a Deus
não importa a circunstância. Está triste, angustiado, choroso, depressivo? Adora a Deus mesmo assim. A compreensão das dádivas da salvação, olha que nós falamos logo no início, a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Espero ter sido o mais claro possível, para que você tenha tido um entendimento. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe essa aula com os demais irmãos e irmãs. Sejamos felizes mesmo em tempo de crise, porque Deus é conosco. A paz do Senhor Jesus.